Fala galera, bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui. E ó, eu fiz esse canal com a intenção de desenvolver um diário ou um semanário que seja, para estar colocando aqui as atualizações em relação à minha evolução nos estudos, a minha evolução nesse propósito que eu tenho nesse ano 2023 de alcançar um nível profissional no desenho, sobretudo na arte dos traços ali do mangá, do mangá do anime. São duas coisas que eu estou buscando, que é desenvolver minhas histórias dentro da animação e dentro dos quadrinhos. E aí, galera, nessa busca eu estava procurando uma forma de aplicar os estudos a algo, né, a uma história, para assim eu já estudar o conceito e já apresentar. E aí eu conheci o Webtoon, que é um estilo novo. Ele não é como o mangá, né, que a gente folheia, ou uma revista da Marvel, sabe, um HQ. O estilo Webtoon ele foi desenvolvido para a gente ler ele no celular, rolando, sabe, as páginas para cima. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Por quê? Porque no celular é bem acessível, todo mundo tem. Então você abre lá a plataforma, faz o download dele, ou online mesmo, e você lê toda a história, né? Então isso é o bacana do que eu quis fazer. Aí também outra coisa, né? Eu não vou fazer um mangá, no sentido de ser uma história em preto e branco, com aquelas rachuras e tal. Eu vou fazer um estilo que é colorido, né? Buscando uma semelhança com aquele estilo anime das animações. Então ele é colorido com os traços de mangá. E aí, para me desenvolver também nessa pegada, o Webtoon ele é muito mais bacana. Como vocês podem ver aí, tem várias capas. Ó, esse estilo é legal. Embora ele seja um estilo, essa forma de fazer quadrinhos seja algo que foi feito lá na Coreia, né, foi desenvolvido na Coreia, os traços a gente percebe que parecem muito com os traços do japonês, né, dos animes e mangás japonês. Então assim, eu achei legal pela história. Outra coisa interessante é que tudo o que a maioria dos webtoons, eles são feitos por uma pessoa só, um único autor, ele vai e desenvolve, ou seja, é bem democrático, é bem tranquilo. Você aplica seu estudo lá, faz teu desenho, faz tua história, e você já se desenvolve também e já bota para uma galera aí curtindo, e você vai compartilhando com os amigos. Essa foi a coisa que eu achei mais legal no que se refere a fazer quadrinhos. E aí o primeiro site que eu conheci foi esse aqui, foi o Webtoon. Esse daqui ele é um site que eu acho que ele é o maior do mundo no segmento, tá? Tá cheio de histórias aqui legais. E o que rola aqui é o seguinte, pessoal. Me parece que você só pode colocar aqui se for em inglês, tá? A história tem que estar em inglês. Mas eu busquei ele porque é o seguinte, quando eu quis fazer, eu vim e eu construí uma história que eu vou mostrar aqui para vocês na plataforma Flipthrough, que eu já falo para vocês como eu conheci ela. Mas eu já conhecia o Photoshop, então eu me atrevi a fazer no Photoshop um primeiro capítulo. Na verdade eu fiz um capítulo e metade do outro. E quando eu fiz esse capítulo, eu busquei ver nele aqui o seguinte, ó. Peguei o que eu tinha, o que eu sabia, o que eu achava que sabia, e comecei a história, tá? Eu escrevi o roteiro dela, e aí eu cometi o primeiro erro, que eu escrevi um roteiro para uma história enorme, com 3 temporadas, vários capítulos. Recomendo a vocês fazerem uma história pequena, uma história que vocês tenham um começo, meio e fim nela, tá? One shot, que a galera fala. Mas assim, como a minha ideia é trabalhar ao longo do ano todinho nessa minha história aqui, então o que eu for desenvolvendo eu vou aplicando. Inclusive esse primeiro capítulo que eu fiz aqui, ele é um capítulo que ele tem muito erro, porque eu fiz muito com a visão ainda de quem faz o tradicional, o mangá. Então os quadros são muito grandes, o balão ele é esquisito,
as fontes são inadequadas, mas aí eu fui traçando, fui jogando a história, fui fazendo. Até chegar o momento de dizer, não, eu vou ver como é que faz isso de uma forma profissional. Aí eu comecei a estudar, então eu fiz todo esse primeiro capítulo, metade do segundo, parei, e agora eu vou acompanhando aqui no canal, eu vou fazendo, vocês vão acompanhando comigo, e a gente vai, assim, à medida que eu for evoluindo, com certeza isso vai sendo algo que eu posso voltar depois no canal e olhar o quanto eu evoluí. Então, daqui a 6 meses, né, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu vou estar vindo ver o primeiro capítulo para estar aferindo a minha evolução. E eu sei que tem muita coisa legal. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o seguinte: eu preciso ter referência de uma galera que já faz isso profissionalmente, né? Porque o Webtoon é uma parada nova. Então, tem muitas formas ainda, não existe uma receita fixa nela. Mas já existem alguns padrões, algumas coisas que são legais de você saber, porque é o que se encaixa melhor na mídia. E aí, bom, eu voltei ao Webtoon, porque aqui tem um número maior de uma galera profissional trabalhando, né? Mas assim, você também pode colocar aqui, tá? O seu material, desde que seja em inglês. Se não mudaram as regras, ainda é assim. Então eu vim aqui, eu comecei a buscar essas obras, porque você reparar, tem vários estilos de traço, né? O Vampire Who's Band, ele tem um traço. Já quando você olha o The Last Bloodline, já tem uma outra forma. Eu gosto, eu me familiarizo, assim, eu curto muito o traço nessa pegada aqui do The Advanced Player of the Tutorial Tower. Eu gosto desse traço aqui e tal. Nenhuma dessas histórias eu li. Na verdade, eu vim procurando uma ou outra que eu achasse legal. E aí, eu vou mostrar para vocês uma que me influenciou muito, porque ela parece com o que eu quero para minha história, sabe? A forma como os caras trabalharam, a ambientação, os traços e tal. E foi essa daqui, a Geppetto. Eu achei, pô, cara, é isso que eu gostaria de fazer na minha história. Então, assim, eu não vou copiar, tá, galera? Isso aqui é só... Estou dizendo para vocês o seguinte: querem fazer uma história, busquem influências, tá? Então, aqui eu achei uma coisa legal, que tá até sci-fi também. Geppetto aqui, ó, no estilo sci-fi. Então, eu achei legal, eu li aí eu já fui lendo, tal. Sexto, esse é o 7º capítulo que eu vou acompanhando. Então, aqui tem a forma como eles trabalham o ambiente, a forma como eles trabalham a história, o traço. Tudo isso daqui é algo que eu digo, cara, é como eu gostaria de ter no meu. As histórias são diferentes, mas eu observei também, eu tive muita lição. Esse quadro aqui é um dos que mais me dá lição. Porque é o seguinte, ó, eles usam quadros pequenos e eles valorizam primordialmente o texto. Observa que aqui tem um quadro desenhado atrás, mas ele está praticamente engolido pelos textos. A gente consegue entender que eles estão olhando para o monitor, mas ler é mais importante para você entender o enredo da história. E é uma coisa que eu não fazia. Então, a partir de agora, eu vou estar fazendo assim. Eu vou estar dando prioridade ao texto, para que o leitor possa ler o texto, mesmo que isso signifique sacrificar alguma coisa da história que eu tenha lá atrás, tá? Então, show de bola, cara. Eu amei demais isso aqui. Tem uma atmosfera muito parecida, muito próxima do que eu vou querer fazer, saca? E leio, observo isso e observa que os quadros são bem menores, né? Os quadros são pequenininhos na página, tá? E é isso que eu tô buscando para fazer na minha. É isso que eu vou buscar para trazer para mim. E aí, já de olhar isso, quando eu vou para minha, eu observo o que a gente vai observar. A gente observa que, ó, os desenhos são enormes. Aqui eu já observava uns traços um pouco menor, mas ó, a maioria dos traços são dos quadros, eles ocupam de um canto a outro a página. E não é o que eu vou fazer mais, né? Eu vou seguir aquele exemplo lá. Outra coisa também é os balões, eles vão ter... eu não vou sacrificar mais eles em detrimento do entendimento da galera. Eu via que ficava muito fora, às vezes, até a sequência para ser entendida. Então, primeiro vai ser o balão, entendeu? E aí é o que eu vou fazendo e vou aplicando. Então, esse foi todo o primeiro episódio que eu fiz.
Aqui eu fiz com o que eu tinha, eu não tinha parado para estudar outras coisas e tal, em referentes a essa ideia de fazer o Webtoon. Aqui eu fiz o segundo episódio, esse é o segundo episódio, e eu fui até metade dele, tá? E assim, o fundo, por exemplo, eu não desenho, eu pego imagens e aí no Photoshop eu manipulo elas e trago elas para dentro da história. Só que agora eu não quero mais fazer isso. Quero aplicar minhas perspectivas, aplicar as texturas, escala cromática, né, a perspectiva cromática, que é a mudança das cores à medida que as cores vão ficando mais distantes, né? E aí a gente vai aplicando isso também. Eu vou treinar tudo isso e trazer para cá, que esse é o objetivo. E observar melhor essas mudanças, também trabalhar melhor o aspecto da finalização, da arte final, ver como fazer isso com mais capricho. Vai levar um tempinho a mais, mas é o meu propósito ao longo do ano, trabalhar, desenvolver isso e vocês estando acompanhando, a gente fazer e poder comparar o quão legal ficou. Então, a ideia aqui é essa, tá? Eu estou colocando meu material dentro da Flip-Thru, que é essa plataforma nacional, né, uma plataforma, para mim, é a melhor, assim, no sentido de que ela é a mais democrática, tem uma galera profissional, tem uma galera que está começando agora, como eu, por exemplo. Então, tem muita coisa legal acontecendo aqui, ó, dela. Depois a gente conversa com ela com mais calma, com todas as coisas que acontecem aqui dentro. Mas, assim, primeira coisa, faz uma pesquisa para você ter um exemplo de tudo. Então, eu escrevi o meu roteiro, eu escrevi ele no Word, tá? Para mim foi uma coisa tranquila de se fazer. Mas assim, eu estou procurando agora algum software que eu possa fazer e que ele seja gratuito. À medida que eu encontrar um que eu me encaixe bem, eu vou dividindo aqui com vocês. De repente, quem está começando também a fazer, vai se identificando e pode buscar, e a gente vai fazendo uma troca legal de ideias, de informação. Tá? Também no canal eu vou estar trabalhando com vocês a pegada da animação, que aí já uso outros programas, já vou trabalhando outras formas de fazer. Aqui eu vou trabalhar essencialmente com o Photoshop, mas com a animação eu já vou trabalhar outros programas. Mas é isso, galera. É um start isso aqui, é um pontapé inicial nesse projeto para o ano, e eu espero sim, dentro desses próximos 11 meses, alcançar um nível profissional baseado nos estudos que vou ter, e vou estar com esse compromisso de estar compartilhando com vocês também os conhecimentos que eu for adquirindo nessa jornada, valeu? Ah, tá. Bom, como é um canal no YouTube, não esquece de curtir, né? De se inscrever, porque aí você vai junto comigo, você não vai perder as notificações, e a gente vai estar sempre colocando também muita informação aqui, muito legal. De repente você não sabia dessas plataformas, ou o que era o Webtoon, e agora sabe, tal. Então, para mais informações assim, vai estar contido aqui no vídeo, tá? Então, não esquece de curtir, de dar o sininho aí para notificações, e de compartilhar também com seus amigos que, de repente, curtam fazer desenhos ou histórias.